Em novembro de 1907, o homem mais poderoso de Wall Street trancou os maiores banqueiros dos Estados Unidos dentro da própria biblioteca e escondeu a chave no bolso. Ninguém sairia dali até assinar um cheque. Para entender essa cena, precisamos voltar algumas décadas. John Pierpont Morgan era filho de banqueiro. O pai, Junius Morgan, financiava governos a partir de Londres, e o filho transformou essa herança na casa J.P. Morgan e Companhia, o banco que organizou boa parte do capitalismo americano moderno. Foi Morgan quem juntou as empresas de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, na fusão que criou a General Electric. Foi Morgan quem, em 1901, costurou a criação da US Steel, a siderúrgica que virou a primeira empresa avaliada em mais de $1 bilhão na história. E em 1895, quando o Tesouro Americano ficou sem ouro suficiente para honrar seus compromissos, foi Morgan quem organizou o socorro ao próprio governo dos Estados Unidos. E aqui está um mecanismo que quase ninguém enxerga. O produto do Banco Morgan nunca foi só dinheiro. Era arbitragem de confiança. Numa época sem agências de rating, sem auditoria confiável, sem regulador forte, o investidor europeu não tinha como saber qual ferrovia americana era sólida e qual era fraude. O selo Morgan resolvia isso. Se a casa Morgan colocava um nome num negócio, o negócio pagava. Para manter esse selo valendo, Morgan impunha disciplina brutal às empresas que financiava, colocava seus homens nos conselhos, forçava fusões, cortava a concorrência predatória. O capital dele era grande, mas o ativo real era outro. Quando Morgan dizia que algo era seguro, o mercado acreditava. E esse ativo foi testado no limite em 1907. Os Estados Unidos daquela época não tinham banco central. Nenhum. Se um banco sofria corrida de saques, não existia emprestador de última instância. Em outubro de 1907, uma tentativa fracassada de especulação com ações de cobre contaminou as instituições ligadas aos especuladores. A Knickerbocker Trust, uma das maiores financeiras de Nova York, sofreu corrida e quebrou em questão de dias. O pânico se espalhou, depositantes formavam filas na porta de banco atrás de banco, sacando tudo. A Bolsa de Nova York chegou perto de fechar por falta de dinheiro para liquidar operações. O sistema financeiro do país inteiro estava desmontando em tempo real. Morgan tinha 70 anos, estava doente e resfriado. Mesmo assim, virou o banco central de um homem só. Montou o quartel-general na sua biblioteca particular em Manhattan e passou a decidir, dossiê por dossiê, quem seria salvo e quem quebraria. Instituição solvente com problema de liquidez ganhava socorro. Instituição podre, não. O secretário do Tesouro depositou dezenas de milhões de dólares nos bancos de Nova York para ajudar. Mas quem coordenava a operação era Morgan, um cidadão privado. Quando a bolsa avisou que fecharia por falta de recursos, Morgan reuniu os presidentes dos bancos e levantou 25 milhões de dólares em minutos para manter o pregão aberto. O clímax veio na madrugada de 3 de novembro de 1907. As companhias fiduciárias, as trusts, ainda estavam vulneráveis e seus dirigentes se recusavam a bancar um fundo coletivo de resgate. Morgan convocou todos à biblioteca, deixou os banqueiros numa sala e os homens das trusts em outra e trancou a porta. O acordo já estava redigido. Um pool de 25 milhões de dólares para sustentar as instituições mais fracas. Por volta das 5 da manhã, exaustos e sem saída, eles assinaram. O pânico foi domado. Não porque Morgan tinha mais dinheiro que todos, não tinha, mas porque era o único cuja palavra fazia todo mundo se mover na mesma direção. Só que a lição que ficou para o país foi desconfortável. A maior economia do mundo tinha sido salva pela vontade de um velho de 70 anos. E se ele não estivesse lá da próxima vez? O debate que nasceu dessa pergunta resultou, em dezembro de 1913, na criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano que existe até hoje. Morgan morreu em março daquele mesmo ano, meses antes de ver a instituição que sua atuação tornou inevitável. Deixou uma fortuna de cerca de 80 milhões de dólares. E John Rockefeller, o petroleiro que foi o homem mais rico da história moderna, teria ironizado que Morgan nem era um homem rico de verdade. O poder dele nunca esteve no saldo. A história depois não foi só glória. Em 1933, o governo americano proibiu que um mesmo banco fizesse depósitos e investimentos, e a Casa Morgan foi partida. Dali nasceu a Morgan Stanley, hoje um gigante separado. E o próprio J.P. Morgan moderno, resultado da fusão com o Chase em 2000, colecionou sombras. Em 2012, um operador apelidado de Baleia de Londres
gerou mais de 6 bilhões de dólares de prejuízo em apostas mal controladas, e o banco pagou bilhões em multas ao longo da década seguinte por falhas de conduta e controle. O selo de confiança continua sendo ativo e continua caro de manter. Ainda assim, o desfecho financeiro impressiona. O JP Morgan Chase é hoje o maior banco do mundo em valor de mercado, avaliado em mais de $500 bilhão, com ativos na casa dos 4 trilhões e lucros anuais na faixa de 50 bilhões. Mais de um século depois, sob o comando de Jamie Dimon, o CEO mais respeitado de Wall Street. Na crise de 2008, foi de novo o JP Morgan que o governo chamou para absorver bancos quebrando, repetindo o papel de 1907. A lição é essa: capital se levanta, mas a autoridade se constrói ao longo de décadas de palavra cumprida. E numa crise, é ela que decide quem lidera a sala e quem só assina o cheque. Morgan não era o homem mais rico do país. Era o homem em quem o país acreditava. Se você gosta de entender como o poder de verdade funciona nos negócios, se inscreve no canal, porque tem muito mais história como essa por aqui.